Olá, bem-vindo a mais um Rota do Vinho. No programa de hoje nós vamos falar sobre os tipos de presuntos, alguns queijos e boas harmonizações. Vamos trazer um convidado que vai nos contar a história do presunto, do prosciutto ou do jamón, como você preferir. Fique conosco que o programa começa agora. Você está acostumado, quando a gente pensa em presuntos, naquele presunto rosado que a gente come no café da manhã, nas mesas fartas, não é mesmo? Mas existem outros tipos de presunto, como é o caso do que a gente conhece aqui no Brasil como presunto cru, que os italianos chamam de prosciutto e os espanhóis de jamón. É um tipo de presunto muito especial, que tem uma carne mais vermelha e que a gente vai conhecer tudo sobre ele daqui a pouquinho. Você pode montar uma mesa linda, com frios como prosciutto ou jamón, pães e, lógico, né, harmonizar com os vinhos. Hoje eu trouxe alguns vinhos bem diferenciados e a gente vai fazer essa apresentação para você. E ninguém melhor para falar de tudo isso do que o presidente da All Food, o Luciano Almendari. Ele está aqui hoje e vai nos contar muito e coisas legais sobre o presunto e os queijos que eles importam. Tudo bom, Luciano? Tudo bem, Daniela? Que bom ter você aqui conosco. Muito bom, muito bom. Olá, pessoal. Então, você hoje trouxe só coisa gostosa. Só coisas boas, né? Trabalho difícil esse teu, muito, né? Muito só duro. Trabalhar com iguarias. É. O que você trouxe aqui hoje? Então, nós trouxemos uma boa gama de presuntos italianos, espanhóis. Os espanhóis, e né? alguns queijos, assim, para a gente brincar vai, um pouco, de harmonizar com vinhos e explicar um pouquinho como é que se produz. Então, me conta, que a gente até estava comentando, né, que quando você fala em presunto no Brasil, a gente imagina aquele rosado, presunto cozido, que é o que nós consumimos no café da manhã, no lanche. E o presunto cru é muito diferente? É bem diferente. Como você disse, o presunto da manhã, o rosadinho, é o cozido, e esse ele não passa por processo de cozimento nenhum. Ele é basicamente um presunto salgado. Certo. E a gente tem vários tipos de presunto, que é até interessante explicar. As pessoas muitas vezes desconhecem a diferença, inclusive de preço entre todos eles, né, que é muito diferente. Muito diferente, né? Então, simplificando assim, bom, o processo de produção do presunto é basicamente o mesmo. A coxa do porco, ela é aparada, com osso, e ele é salgado. Aí tem vários tipos de salga, uma salga, duas salgas, o tempo pode variar. Depois ele é deixado secando numa câmara de maturação por no mínimo 9 meses, normalmente. Fica pendurado lá? Fica pendurado na cama, numa temperatura controlada, umidade controlada. Então esse é o processo básico. Depois o presunto pode, se ele é desossado, eles tiram o osso, ou então ele é vendido com osso. Então as pessoas estão acostumadas a ver o presunto embalado a vácuo, sem osso, e o presunto com osso também. Então esse é o processo básico. Todos os presuntos crus são feitos dessa forma. São feitos dessa maneira. Quer dizer, ele tem um processo parecido com o vinho no que a gente diz assim, de preparo, de tempo, né? Ele não é que simplesmente você vai lá e ele está pronto, né? Ele tem todo um estágio. Quanto tempo mais ou menos ele fica maturando? Então, ele vai de 9 meses a 24 meses. Gente, é muito tempo, É muito tempo. Né? Por isso que realmente é o que você falou, tem que ter um custo diferenciado. Eu já comi presunto de 48 meses, quer dizer, era quase uma múmia, era difícil de cortar até. É difícil, ele vai ficando, ele vai ficando mais, tempo, ele vai ficando ele vai mais... concentrando, ele vai, enfim, o óleo, enfim, da gordura, a gordura se transforma um pouco em óleo, então vai ficando mais, fica mais brilhante, fica mais seco também, né, porque a água evapora, né? E tem diferença, por exemplo, pode usar qualquer porco, ou você tem porcos especiais? Normalmente os presuntos italianos, eles são feitos do porco de raça branca, vamos dizer assim. Seria um duroc e raças derivadas. O serrano espanhol também é feito desta raça de porco. O único porco diferente é o pata negra, o jamón ibérico, na verdade. O ibérico. E pata negra, a pata é negra porque o porco é negro. Então essa é a grande... por então, isso que chama pata negra. É o porco preto. Eu não sabia desse detalhe aí. Então esse é uma tipologia diferente. Se bem que hoje eles também misturam um pouquinho o ibérico, o porco preto, com o branco, para melhorar o rendimento. Então essas são questões um pouco técnicas. Mas voltando para a Itália, você tem 3 presuntos básicos: o presunto comum,
o que é o MEC, né? Enfim, presunto cru italiano. Esse é um Certo. presunto que não tem denominação de origem específica. Depois tem o Parma e o San Daniele, que normalmente tem um selinho que indica que o presunto é de uma determinada região e tem um processo de fabricação especial, cuidados especiais com o porco. Específico. A gente volta aqui, ó, a ver uma similaridade com o vinho, né? Porque o vinho também tem essa coisa de origem, de terroir, de estar ali naquele local, quer dizer, são mais assuntos em comum. O que nós temos hoje de queijos aqui? Então, a gente tem 3 tipologias de queijo, falando rapidamente, você tem várias classificações. Aqui a gente tem os queijos de pasta mole e mofo branco, onde enfim, o mais conhecido é o brie e o camembert. São Super brie e conhecidos camembert. nossos, né? Depois Aqui. nós temos um queijo emmental, que também é conhecido, que é um queijo de massa cozida, né, e com olhaduras naturais. Que são essas Que é bolinhas, essa daqui, né? é isso. Esses É furos. considerado um semiduro. E o queijo azul, que é muito apreciado pelo brasileiro. Nesse caso a gente tem o Saint-Agur, que é um queijo francês de leite de vaca. Então a gente tem 3 tipologias e tem um Gouda também fatiado, que é um queijo de origem holandesa. Esse é holandês mesmo, tá Esse certo? é holandês. Então a gente tem 4 tipologias: semiduros, azuis, mofo branco, Mofo branco. e aqui de novo é um semiduro, que é o Gouda. Que é o Gouda. É. Bom, agora a gente tem que provar tudo isso, né? que provar, e ver com exatamente. que vinhos a gente vai combinar tudo A isso. gente, É? você deve ter as suas ideias, eu tenho as minhas, a gente vai trocando um pouco de experiências. Vamos né? trocar nossas experiências Isso. aqui. Bom, eu trouxe vinho espumante, que eu Esse acho vinho que vai espumante, sempre... eu acho que é uma ótima opção para os dois. Os vinhos espumantes, a própria bolha que a gente está vendo aí, ela limpa a boca. Então, quando você come um produto gorduroso, obviamente você fica com um pouco de gordura na boca. Eu gosto muito do espumante. As bulles, Né? né? Quando- Elas limpam o paladar. Então, eu gosto muito de espumantes, tanto com os presuntos, tanto quanto os queijos, porque eu acho que o espumante tem essa coisa do frescor, né? O frescor e da Essa limpeza, limpeza, do palato, né? vamos dizer assim. Na Itália, por exemplo, não só com presuntos, mas com frios em geral, Em geral, né? são consumidos sempre vinhos espumantes. Espumantes. Mesmo tintos, quer dizer, a Bonarda espumante, o Lambrusco, O que é Lambrusco, um vinho, que é um assim, vinho, muito, né? enfim, muito comum aqui, mas tem grandes Lambruscos na Itália. Sim. E os brancos, E os de forma brancos, os geral. espumantes, que a gente tem lá o Franciacorta, que é um vinho de excelente qualidade, né? Que exatamente. é o Neto do considerado Champenois, o né? champanhe da Itália, né? Uhum. Bom, vamos provar então? Vamos. Vamos lá. A gente podia experimentar Com o presunto. Um E aí, presunto. como é que é uma trouxinha Então, isso que eu você queria faz? Eu tava me dizer. contando, Na né? Itália, dificilmente você vê pessoas pegando frios com garfo e faca. A coisa é um pouco mais informal. Você pega os frios com a mão, obviamente limpo, né? É E importante, você consome. E é interessante, quando você vai dispor os presuntos, esse gesto da mão é importante também na hora de você preparar um prato de apresentação dos presuntos. Você pega o presunto e monta uma trouxinha. Assim, Olha que dica legal. bem irregular, né? Uhum. As pessoas às vezes acham mais prático enrolar a fatia de presunto, mas acho que ela não fica muito legal. E Então assim, a você ideia só é destacar coloca as fatias, levinho. pega pelo meio, quase que deixa cair, forma uma trouxinha. Olha Essa aí, é uma mais dica forma- bacana pra você fazer na sua casa. É. Arrumar sua mesa, faz as trouxinhas. Isso, e quando você tira o presunto fatiado da geladeira, ele gruda menos, né? Então, se você deixar ele esquentar muito, é melhor... Ele vai ficar mais Ele vai meladinho, soltar mais a óleo, gordura, ele vai o óleo. grudar mais um pouco. Então, você tira da geladeira, E na separa hora que as você tirou, você fatias, já faz faz as as trouxinhas e aí trouxinhas. você deixa ela descansando mais Muito tempo. bom. Então Por agora a favor. gente vai provar, né? E com as mãos. Esse é um San Daniele, sim. Vou pegar aqui um pedaço. pra Outra gente coisa provar com o importante para as espumante. pessoas não se assustarem com a gordura, porque a gordura dos presuntos nesse caso, depois da cura, ela é uma gordura monoinsaturada. Então, já foi provado que ela não faz mal para a saúde, colesterol, essas coisas todas. É uma Quer gordura, dizer, ela não é uma gordura nociva. não é uma gordura nociva. Então, as pessoas não dica precisam boa, porque tirar. eu adoro. Não precisam tirar. Quer dizer, tem um pouco de caloria, mas não faz mal à saúde. Esse é o... Bom, então a gente vai experimentar com o espumante Vamos. em primeiro lugar. Deixa eu pegar um pedacinho de presunto com bastante gordura. E uma coisa também, porque o presunto curado, ele tem bastante sal, né? Ele é bem salgado. Quando a gente consome o espumante,
essa coisa de lavar a boca, junto ele lava o sal. Então eu acho que ele fica muito fresco, né? É aquela coisa que a gente fala, dá vontade de tomar um próximo gole, de comer mais um presunto. A gente também tem um chardonnay. Chardonnay também é uma boa opção. Que eu também gosto muito, né? Tranquilos também. Que a gente pode falar como vinhos da Borgonha ou mesmo o chardonnay aqui da América do Sul. Sempre lembrando que a questão de harmonização, a própria pessoa vai testando e ela vê o que lhe agrada ou desagrada também. Eu sempre falo que a harmonização nada é pessoal. proibido, né? Não. E o gostoso é tentar, né? Posso pegar uma fatia de... Isso, vamos fazer a... Vou pegar aqui um enroladinho para você. Vamos até cortar. Eu agora vou aqui na dica que você deu, vou com a mão. Né? No Oriente as pessoas comem muito com as mãos. É uma coisa também bastante quente, vamos dizer assim, né? Muitas vezes por exemplo, talher com frios, assim, para mim não tem nada a ver, né? Um queijo, se você está num queijo sobremesa, enfim, no final da refeição, vários queijos que, obviamente, você precisa da faca para cortar. Eles têm até o famoso que é o cuscuz, né? Que eles comem com as mãos e depois lavam as mãos com pétalas de rosas, né? Eu acho um ritual tão bonito. O que você achou? Achei bom. Fica bom, fica agradável também. Fica agradável. Né? Luciano, vamos provar agora com tinto? Vamos fazer aqui uma, do Barbeira, né? Vamos ver como é que fica. Como tinto é que com todos. Isso. Vamos ver o que a gente... Como é que ele se comporta? Obrigado. Vamos experimentar um tinto com um Parma, por exemplo. Vamos provar com depois Parma. Com o Emmental e por fim com o Brie. Né? Eu acho que a gente aí a gente fecha aqui a nossa harmonização hoje. Ou não fecha e deixa você bem na dúvida para você provar tudo. Acho que cada um pode fazer a sua experimentação do mesmo jeito que nós fizemos, né? Então aí, isso seria a trouxinha, ó. Uma trouxinha, de repente assim, tá vendo? Meio regular, né? Nada que é regular, assim, muito... Não na preparação ser. não fica muito bacana. Né? Então... Quer experimentar? Quero experimentar. Vamos lá. Eu gosto também. Gostei, gosto muito. Mas eu achei que de repente o vinho ele porque um dos dois sobressai. Ou a comida sobre o vinho ou o vinho sobre a comida. Quer dizer, a harmonização é que cada um mantenha, cada um potencializa o outro nas suas qualidades. No caso aqui eu achei que matou um pouquinho, porque o Parma é bastante suave, não? Ele é muito suave. Então aqui o vinho realmente fica mais pesado do que... Quer dizer, ele não é nem pesado, gente, ele aparece mais. Né? Então, no final de boca, o que você fica sentindo é o vinho. Exatamente. Né? O Parma já foi e você está sentindo o vinho. E com o queijo, vamos ver? Vamos testar o Emmental. A gente começa aqui com o Emmental. Acho que o Emmental é uma boa combinação, talvez. O Emmental permanece. Aqui a gente tem mais equilíbrio, né? A gente tem mais equilíbrio. A gente percebe muito bem o vinho, que é um vinho, como nós falamos, apesar de ser um vinho tinto, ele tem muita delicadeza, mas e a gente, né, tem o Emmental aqui e os dois ficaram muito bem. O Emmental tem esse ataque doce também, com pouco sal, né? Com pouco sal. O Emmental não tem muito sal. Acho que deu um pouco mais de... Gostei. Gostei. E se fosse só um vinho, você escolheria o Chardonnay? Se fosse só um vinho, eu escolheria o espumante. O espumante. Eu também, porque eu acho que o espumante ele se comportou super bem.
Aliás, diz a lenda, e eu acho que não é lenda, na verdade, eu acho que é uma verdade, que o espumante é o único vinho que você pode combinar do começo ao fim de uma refeição sem nenhum medo de errar. Isso né? É uma regra, eu acho. Regra. Não é uma lenda, não. Não é uma lenda urbana que a gente estava falando, mas é uma realidade, eu acho. Né? Eu acho. Bom, o programa de hoje fica por aqui. Hoje nós falamos um pouco dos tipos de presunto que existem no mundo, nos concentramos um pouco no prosciutto e no Ramon, que são presuntos especiais da Espanha e da Itália, e harmonizamos com vários tipos de vinho, trouxemos queijos diferentes, de diferentes procedências, diferentes estilos, enfim, agora é com você. Prepare a sua mesa, faça um queijos e vinhos maravilhoso e chame os amigos para você poder brindar. Até a próxima. Cheers! Até a próxima. Até a próxima. Obrigada, Luciano.